Olá, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Quero aqui dar as boas-vindas ao ano letivo 2021, tá? Sou o professor Joelison e a gente vai trabalhar com a química do segundo ano ao longo desse ano letivo 2021. Trabalhando dessa forma, remotamente, eu não sei até quando, tá? Mas a gente vai fazer o possível para repassar o máximo de conhecimento para vocês, tá? E espero que vocês valorizem esse nosso trabalho, que vocês assistam essas aulas, que vocês estudem, que vocês se preparem para essa longa caminhada. A gente vai fazer o máximo possível para que vocês consigam absorver, né? A química do segundo ano, ela é um pré-requisito, no caso, um preparatório já para a química do terceiro ano, onde a gente vai trabalhar a parte de química orgânica e juntando essas três químicas, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente está aí preparando vocês para a prova do Enem. E eu sei que é muito difícil a gente ensinar dessa forma, a gente preparar vocês dessa maneira. Não é que nós da escola Ezequiel Souza Brito, a gente queria isso, a gente queria estar na sala de aula com vocês, né, tendo aulas presenciais, porém, é isso que a gente está tendo no momento e que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá. Química do segundo ano, ela é um pouquinho diferente da química do primeiro, porque ela já requer um pouco mais de matemática, tá? Requer mais cálculo, requer mais um esforço a mais do aluno, tá? Para você compreender a química do segundo ano, você tem que ter um pequeno embasamento em matemática. Claro que você não vai ter que usar, por exemplo, fórmula de Bhaskara, essas coisas não. São cálculos simples, tipo regra de três simples. Porém, tem muito cálculo, tá? E as outras equações que vão aparecer são equações do primeiro grau, são equações bem simples de resolver, coisa que a gente sabe muito bem. Então, assim, na química do segundo ano, a gente passa por 4 etapas, tá? A gente começa com a parte de teoria cinética dos gases, a gente vai para a estequiometria, sendo que essa teoria cinética dos gases e estequiometria, ela é um conteúdo do primeiro ano, ou seja, em outros livros, ela é vista no primeiro ano. Porém, a Marta Reis, ela está trazendo esse conteúdo agora no segundo ano, tá? Então, a gente vê o capítulo 1, que é a teoria cinética dos gases, tá? O capítulo 3, a gente tem, se não me engano, a parte de estequiometria, tá bom? Então, esses são conteúdos lá do primeiro ano ainda. E a parte do segundo ano em si, a gente vai ver a parte de soluções, tá bom? A parte de termoquímica, a parte de eletroquímica e a parte de radiação, tá bom? Esses conteúdos, né, que eu citei agora por último, eles são especificamente do segundo ano, tá? Termoquímica, eletroquímica, radiação ou radioatividade, tá? E a parte de soluções. Então, são conteúdos assim, esqueci a teoria cinética, a velocidade de uma reação química, né, chamada cinética química, também é vista especificamente no segundo ano. Então, todos os conteúdos, eles trazem muito cálculo, né, questões que requerem muito cálculo. Então, como eu disse, vocês têm que ter coragem para executar, fazer esses cálculos, tá? São cálculos simples, tá? São regras de 3 simples, como eu falei, mas quase toda questão nas atividades, elas são questões de cálculo. Claro, também vai aparecer também as questões teóricas, tá bom? Bem,
Então a gente vai começar aqui com o capítulo 1, tá? Que fala sobre a teoria cinética dos gases. Essa teoria cinética dos gases, tá? Ela, como o nome diz, cinética, ele vai trabalhar a respeito da interação, né? O comportamento de um gás em determinadas condições, tá? As três condições que a gente estuda nesse capítulo 1 e no capítulo 2 são as condições de temperatura, de volume e pressão. Então são as três variáveis de estado, estado de um gás: temperatura, pressão e volume, tá? Então quando eu falar em teoria cinética dos gases, você já vai estar ligado que vai ter variação de um dessas três grandezas, tá? Variação de duas delas, pelo menos de duas delas. Pode ser pressão e volume, pode ser pressão e temperatura, pode ser volume e pressão. Então vamos lá. Aqui é a parte introdutória. Eu vou avançar para a parte realmente a parte que é mais importante, tá bom? Vamos lá. Sim, quando eu falo em teoria cinética dos gases, tá? Um gás, quando ele é aquecido, ele aumenta a velocidade das suas moléculas, tá? Isso chamamos de temperatura. Quando aumentamos a temperatura de um sistema, aumentamos a agitação molecular, né, dessa substância. No caso aqui, as substâncias estudadas são os gases, tá bom? Ou seja, elas estão no estado gasoso. Vai ser um gás oxigênio, nitrogênio ou outro gás qualquer, tá? Então, assim, a gente tem aqui a chamada energia cinética, tá bom? Quando falar em energia cinética, a gente tem essa fórmulazinha aqui, que é uma fórmula vista lá no primeiro ano do ensino médio, na parte de física. A energia cinética de um corpo, ela está associada, por exemplo, ao movimento de um corpo, né? A velocidade, tá bom? Então, assim, quando aumentamos a temperatura de um sistema, a gente aumenta a velocidade das partículas, né? Se aumentar a velocidade das partículas, consequentemente, aumentaria a energia cinética das partículas, tá bom? Desse gás. Então, por isso chamada teoria cinética dos gases. Mas não é o objetivo de estudo aqui, não vai ser, realmente, não vai ser a energia cinética de uma substância, tá? A gente vai começar a primeiro entender a questão das mudanças de estado, tá? Mudança de estado aqui não é chamada mudança de estado físico. Sim, mudança de estado seria mudar a pressão, mudar o volume ou temperatura. Então, isso se chama mudança de estado aqui nesse conteúdo, se falando de gases. Então, os gases, eles podem, um sistema em si, tá? Vou destacar aqui, um sistema pode ser classificado, tá? Como isolado, né? Um sistema isolado não permite troca de massa ou energia com o meio ambiente, tá bom? Um sistema isolado, ou seja, os sistemas ideais são aqueles isolados. Todo comportamento de um gás que vai variar a pressão, volume e temperatura, ele deve ser isolado do meio, porque se sofrer influência do meio externo, vai haver chamada contaminação. E aí os cientistas, os químicos, os físicos, eles não têm controle sobre a experiência e logo todo o processo de estudo vai por água abaixo, tá bom? Então a gente trabalha, né, quando vai trabalhar em laboratório, a gente trabalha com um sistema isolado, que é mais fácil você controlar uma reação, por exemplo. Um sistema fechado é todo sistema que não permite troca de massa, mas permite troca de energia na forma de calor com o meio ambiente. Esse sistema fechado aqui, por exemplo, posso dar um exemplo, uma garrafa de água mineral, por exemplo, tá? Ela é um sistema fechado, mas ela permite a troca de energia com o meio externo. Não troca massa, tá? Não vai trocar massa, porque está fechada, mas permite a troca de energia. A água que está na garrafa pode esquentar ou pode esfriar, ou seja, ela pode perder calor, ela vai baixar a temperatura, ou ela pode ganhar calor
e aumentar a temperatura. No sistema isolado, por exemplo, a gente tem um exemplo de um isopor, tá? Semi-isolado. Um sistema tem que ser fechado, né? Logicamente, o sistema isolado tem que estar fechado. Então, o isopor, ele é um sistema em que não permite a troca de massa e nem de energia, tá bom? Ou seja, quando se coloca uma substância dentro de um isopor, as variações de temperatura elas sofrem pequenas variações, tá? Quando fala em sistema isolado, no caso aqui, para pequeno intervalo de tempo, você colocar uma garrafa de água congelada em um isopor, depois de 10 horas, ainda vai ter gelo, mas porém, a temperatura do sistema interno vai ter subido um pouco, tá? Então, assim, ele é isolado porque ela, ela não permite a troca de energia com o meio externo, porém, não é 100% isolado o isopor simples, né? Tem que ser um caso. Um sistema hermeticamente fechado, né, de laboratório, é que vai permitir que isso ocorra. Não troca massa e nem energia. O sistema aberto é todo sistema que permite troca de massa e de energia com o meio ambiente. Né? O que é um sistema aberto? Vai ser, por exemplo, uma garrafa de água mineral com gás. Ela está fechada, você tirou a tampa, o que vai acontecer? Ela vai começar a perder o gás carbônico, vai para a atmosfera. E, consequentemente, né, independente de estar aberta ou fechada, a garrafa, né, ela vai começar a perder energia. Então, no sistema aberto, ela perde energia e perde massa para o meio externo. Muito bem. Então, só destacando o que eu comentei agora há pouco, né, as transformações, né, que vão ocorrer em um gás, por exemplo, as transformações gasosas, elas vão ocorrer em um sistema, né, fechado, né, e o número de partículas do gás contido no sistema é sempre constante, não importando a variação que ocorra com a pressão ou com a temperatura, certo? Vamos lá, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Bom, então vamos falar sobre a primeira transformação gasosa, tá? A primeira transformação gasosa que a gente vai trabalhar aqui é a transformação isotérmica, tá? A transformação isotérmica, ela é uma transformação em que a temperatura se mantém constante durante todo o processo, tá? Variando o volume e a pressão, tá? O termo ISO significa igual, tá? Então, são transformações em que a temperatura vai permanecer constante. Então, por isso que o termo isotérmica, temperatura constante. Então, vai variar a pressão e volume, tá? Como eu falei agora há pouco. As três variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Em uma transformação gasosa, uma das três variáveis vai ser constante. No caso, transformação isotérmica, eu tenho temperatura constante, tá? Variam pressão e volume. Então, nesse caso, numa transformação isotérmica, a gente pode dar um exemplo, o êmbolo de uma seringa, tá? Aqui ele coloca esses três cilindros, tá? Com êmbolos móveis, que vai acontecer aqui. Primeiramente tem aqui um sistema, tá? Que tem aqui, vamos supor, quatro objetos, 4 pesos sobre esse êmbolo, e aqui embaixo tem um gás. Então, assim, o que ele coloca bem aqui, a pressão no sistema aqui é 2P, ou seja, o que é 2P? Vou falar daqui da esquerda, da direita para a esquerda. A pressão aqui era P, tá bom? Enquanto o volume do recipiente era V, certo? Ou seja, eu tinha uma pressão e tinha um volume. Vou colocar 2P aqui, dois objetos, aqui, 2 quilos, tá? Exercendo uma pressão P. Aqui eu coloquei 4 quilos,
exercendo a pressão 2P, ou seja, a pressão aqui era o dobro dessa aqui. Enquanto aqui o volume era V, o que aconteceu com o volume? O volume é V sobre 2, ou seja, o volume aqui é a metade do volume inicial, tá bom? Então, o que aconteceu com a pressão? A pressão dobrou e o volume reduziu a metade. Então, posso concluir que toda transformação isotérmica, a pressão e o volume, eles são grandezas inversamente proporcionais, tá? O que é isso? Se aumentar a pressão, o volume diminui na mesma proporção. Observe aqui, a pressão dobrou, o volume reduziu a metade, tá? Vamos supor que eu tinha essa pressão de 1 atm, tá? Que é uma atmosfera. No caso, a pressão a gente vai medir, comumente vai aparecer em atm, tá? Que é a atmosfera. Então, eu tivesse 1 atm e aqui fosse 2 atm, por exemplo, tá? Se o volume aqui fosse de 8 litros, aqui o volume seria apenas 4 litros. Ele ia reduzir a metade, tá certo? Então, assim, essa experiência é chamada experiência de Boyle, tá? Lei de Boyle-Mariotti, tá? Foi determinada em 1662 por Robert Boyle, na Inglaterra. Em 1676, o físico francês Edmond Mariotti repetiu o mesmo experimento, né, divulgou na França, lembrando que ele já havia sido feito 14 anos antes por Boyle. Então, assim, colocou uma combinação de Boyle-Mariotti porque é a combinação, uma lei que foi elaborada por Boyle e confirmada por Mariotti 14 anos depois. Então, assim, em resumo, no sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, que eu acabei de falar, né? Então, aqui na tabela aqui, dá para você ver perfeitamente isso. Eu tenho aqui uma pressão 4P, tá? E aqui a pressão 2P. Eu estou observando aqui o sistema. Aqui, quando a pressão era 4P, o volume era V sobre 2. Aqui eu reduzi a pressão à metade, tá? Então, se um diminui, o outro aumenta, tá? Reduzir isso aqui a metade, esse aqui vai dobrar, tá? V sobre 2, tá? V sobre 2. Dobrando, fica V. Aqui eu tinha 2P, reduziu para P, reduziu a metade. Aqui vai aumentar duas vezes, tá? Era V, passa a ser 2V. Aqui eu tinha P, aqui eu reduzi a metade de P, é P sobre 2. Aqui vai dobrar, né, o volume para 4 volumes, ou 4 litros. Geralmente o volume vai vir medido em litros e a pressão medida em atm. Mas é comum aparecer a pressão medida em newton por metro quadrado, tá? E o volume medido em metros cúbicos. Até porque no Sistema Internacional de Unidades, o volume é medido em metro cúbico e a pressão é medida em newton por metro quadrado, tá bom? Vamos lá. Então, resumindo aqui, né, a lei de Boyle, ela pode ser matematicamente representada dessa forma: pressão final vezes volume final é igual que é inicial. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, tá bom? Então, podemos fazer dessa maneira aqui. Bom, pessoal, então aqui eu vou só mostrar aqui um exemplo, tá? Aplicando o que eu acabei de explicar sobre a transformação isotérmica. Aqui eu tenho a questão 4, né, do livro de Química da marca Reis, que é o livro que vocês estão usando atualmente, e fica na página 16. Então a questão diz o seguinte: considere um recipiente com êmbolo móvel contendo um determinado volume de um gás nitrogênio sob pressão de 100 kPa a temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Muito bem. Então, vamos
falar primeiro sobre pressão, tá? A pressão aqui, ela pode ser medida em, a pressão pode ser medida em, vou colocar 2 pontos aqui, em ATM, tá? Com asterisco, ATM, tá bom? No caso, o ATM, ele representa o termo atmosferas, tá bom? Pode ser medido em Newton, vou botar aqui por escrito, Newton por metro quadrado, então, e pode aparecer também o termo Pascal, tá? Para a pressão. Quando falar em Newton por metro quadrado, vai aparecer o símbolo N barra M elevado a 3, Newton por metro quadrado. E quando aparecer o termo Pascal, vai aparecer realmente PA. Beleza. Conversão. Um ATM, né, quando falar em ATM, né, um ATM, que é uma atmosfera, ele equivale a 76 centímetros de mercúrio. Quando falar na altura de coluna de mercúrio, né, experimento feito por Pascal, tá? Ele observou que colocando mercúrio em uma cuba, tá? Colocando mercúrio em uma cuba com água, ele observou que a pressão atmosférica, né, mantinha a coluna de mercúrio uma altura de 76 centímetros, tá bom? Ou então ele pode chamar isso aqui também de 760 milímetros de mercúrio, Hg. Né? Se ele pedir para converter, por exemplo, ATM em centímetro de mercúrio, você já sabe, né? Por exemplo, também é comum aparecer um ATM, ele é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, tá bom? Se quiser converter, um ATM é igual a 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. E 1 Newton por metro quadrado, ele é igual a 1 Pascal, tá? Ou seja, o Pascal é equivalente a 1 Newton por metro quadrado, beleza? Muito bem, vamos para a resolução da questão. Então, a questão, ele trata de uma transformação isotérmica, tá? Por quê? Ele fala bem que, ó, mantendo-se a temperatura constante. Então, está aqui o termo. Então, você lê a questão e você vai observar que ele vai dizer que alguma coisa é constante, pressão, ou volume, ou temperatura. No caso, a transformação isotérmica, né, que vai ser constante, será a temperatura. Portanto, se a temperatura é constante, então eu posso escrever essa fórmulazinha aqui, tá? A pressão inicial, vou chamar de P1, tá? P1 vezes V1, tá? P1, pressão inicial, V1, volume inicial, que é igual a P2 vezes V2. Quer dizer, pressão 2 é a pressão final e V2 é volume final. No livro colocou um I e um F para designar inicial e final. É a mesma coisa aqui, tá bom? Bom, então ele diz o seguinte: considere um êmbolo móvel com volume de nitrogênio sob pressão de 100 Pascal. Vamos lá. Então a pressão inicial é 100, tá bom? Não precisa eu converter nada. Você vai usar a pressão do jeito que está lá, tá bom? Ele colocou a temperatura aqui. Não vou usar porque a transformação isotérmica, portanto, a temperatura é constante no início e no fim. Não vai fazer a menor diferença. Até porque na fórmula não tem temperatura.
E o que ele quer saber aqui, vamos lá, manter-se, qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial. Portanto, ele quer saber o V1. Então, pressão 2 reduziu para 70, tá? E o volume caiu, o volume foi 20 litros. O volume não caiu porque não sei qual é o volume inicial, mas suponho que o volume ele tenha aumentado, porque a pressão inicial, aliás, o volume diminuiu, né? Porque a pressão inicial era 100, a pressão inicial era 100 e a pressão final foi 70, diminuiu a pressão. Então, o volume vai aumentar nesse caso, tá bom? Então, fica assim. Então, teria 100 V1 igual a exceção 14, 1.400. Então, o volume inicial vai ser 1.400 dividido para 100. Então, o volume inicial vai ser igual a 14. No caso, com o volume final estava em litros, e aí vai continuar em litros, tá bom? Só reforçando aqui a ideia. Se eu tenho pressão aumentando, tá? Se a pressão, vou colocar aqui as setas para vocês entenderem direitinho. Na transformação isotérmica, o que acontece? Se a pressão aumenta, o volume diminui na mesma proporção, tá bom? Pressão aumenta, volume diminui. E vice-versa. Se o volume aumenta, a pressão diminui. E assim vai. Tá certo? Bem, então, uma pausa aqui para outra questão. Bem, então eu vou fazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar esta aula, tá bom? Então, assim, um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água, sabendo-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos, que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm, e que na estação de tratamento de água esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantendo a 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação e a pressão do reservatório era. Então, ele quer saber qual tipo de transformação ocorreu e qual a pressão exercida dentro do tanque. Então, assim, uma coisa que apareceu na questão aqui foi essa temperatura, tá? Essa temperatura aqui, ela está em Kelvin, e a temperatura lá no início está em graus Celsius, ou seja, a mesma grandeza física, a temperatura, porém, elas estão em unidade de medida diferente. Então, assim, para a gente saber o tipo de transformação, tá? A gente tem que verificar se houve variação de pressão, volume e temperatura. Se variou as três grandezas, a gente não tem uma transformação específica, tá bom? Mas se mantiver constante uma das três variáveis de estado, a gente tem uma transformação gasosa. Nesse caso aqui, a gente tem que converter esses 293 Kelvin para graus Celsius, tá? Existe uma fórmula simples, tá? Que a gente aprendeu lá a gente aprende em física do segundo ano, na parte de termoquímica, termodinâmica, ou mais especificamente termologia, diz o seguinte: qualquer temperatura em Kelvin, tá? Coloca TK, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, se eu quero transformar qualquer valor que está em graus Celsius para Kelvin, basta somar com o valor 273, tá bom? Nesse caso, eu vou converter Celsius para Kelvin. Vou só substituir aqui, ó. Eu tenho 293 Kelvin, tá? Igual
eu quero transformar para temperatura em graus Celsius, colocar TC, mais 273. Então, organizando aqui, eu teria temperatura em Celsius é igual a 293 menos 273. Simplesmente faço isso. Se eu quero transformar qualquer valor que está em Kelvin para Celsius, eu vou diminuir 273, tá bom? Não tem erro aqui. Então, a temperatura em Celsius vai ser 20 graus Celsius. Pronto, ou seja, a temperatura final continua sendo igual ao inicial, ou seja, 20, né? Eu converti aqui e eu encontrei o valor 20. Portanto, a transformação aqui ela é isotérmica, transformação em que a temperatura se mantém constante do início ao fim do processo. Beleza, então isotérmica. Então eu vou ficar em dúvida somente na letra A ou letra B, tá bom? Porque as únicas alternativas que tem isotérmica. Agora, aliás, está errado bem aqui. A letra A já matou a questão bem aqui, porque eu tenho isotérmica somente letra A, porque a letra B é isométrica, tá? Letra C isobárica, isocórica e isovolumétrica. Portanto, eu já acabei de matar a questão. Mas, se fosse necessário eu calcular a pressão final, né, você vai aplicar a fórmulazinha lá. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, a pressão inicial ela era de 2 atm, tá? O volume inicial era 30 litros. Aí eu tenho pressão final, é o que ele quer saber, P2, vezes o volume final, que foi 50 metros cúbicos. Convertendo aí, eu tenho a pressão final, né, colocando direto aí, ela é igual a 2 vezes 30 é 60, 60 dividido para 50, então eu tenho P2 é igual a 1,2 atm. Pronto, então pressão final 1,2 atm e a transformação isotérmica. Muito bem.